E amanhã nós vamos analisar Mateus capítulo 18, esse é o nosso texto. Nós sempre precisamos ouvir a palavra de Deus e especialmente esses aspectos da vida assim corporal, corporativa da igreja. É sempre bom ser lembrado destas grandes verdades que devem nos orientar e devem nos guiar ao longo da nossa jornada, nos casamentos, na comunicação, na família e aqui também na igreja. E a igreja tem que ser sal e luz para o mundo. Então até o mundo deve aprender com a gente, porque nós estamos ouvindo da fonte de sabedoria que é a palavra de Deus. Mateus 18, Jesus começa falando em versículo 6, falando sobre os tropeços. Aí tem um parábolo da ovelha perdida. Então eu gostaria que você note o contexto no qual é inserido o nosso texto, que vai ser o texto sobre disciplina na igreja. Mateus 18, 15. Mas antes que Jesus falou aquelas palavras, ele falou sobre a parábola da ovelha perdida. Quer dizer, ele vai atrás daquele que é perdido. Então, o contexto dessa passagem é um contexto de misericórdia, de amor, de compaixão, de preocupação com aquele que está desviado, que está andando em pecado. E esse contexto é importante quando nós vamos pensar daqui a pouco sobre como nós devemos lidar com aquele que é perdido em nosso meio. Aí também fala, depois deste texto, depois de versículos 15 a 18, nós aprendemos sobre perdão e a parábola do credor incompassivo é ali relatado. Então nós temos assim várias verdades muito interessantes. Então hoje nós vamos focalizar nesta ideia de confissão, de perdão, e como nós devemos assim até confrontar aqueles que têm problemas em nosso meio. Ok, então irmãos, vamos orar, vamos ler antes versículos 15 a 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considero-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que é desligardes na terra terá sido desligado no céu. Oremos. Senhor nosso Deus, desvenda nossos olhos para que nós podemos contemplar as maravilhas da Tua lei. Faça que nós podemos ser iluminados pelo Teu Espírito Santo. Livre-nos do mal e ajude-nos a crescer em santidade para a glória de Teu santo nome. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem nos demonstra e ensina que Deus quer uma igreja, uma noiva que é santa e pura. Isso deve ser a preocupação de todos os santos. Os membros da igreja, cada membro, cada parte é ligado com Cristo. Então, a igreja verdadeira tem esta união com Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo, por isso o corpo tem que ser santo, porque a cabeça é santo. Agora, como é que esta santidade é promovido? Como ele é estabelecido e mantido? Uma das maneiras, entre várias outras, porque nosso Deus é um Deus de abundante graça e muito sabedoria, e então ele deu à igreja várias, vamos dizer, mecanismos ou maneiras para
para preservar a santidade da igreja. E Mateus 18, especialmente versículos 15 e 16, demonstram para nós qual é nosso papel nesta preservação da santidade na igreja. Mais uma vez, eu estou enfatizando sua responsabilidade, a responsabilidade do povo de Deus, enfatizando o sacerdócio universal de todos os santos. E este tema é um tema bem perto do coração da reforma. Na verdade, os reformados consideram disciplina uma das marcas de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica. Certamente, pregação da palavra é uma marca da igreja, os sacramentos, mas também em contraste com, por exemplo, talvez a Igreja Católica Romana ou outras igrejas que não importam muito com disciplina, as igrejas reformadas zelam por uma igreja santa, uma igreja, então, que faça disciplina. Esta mudança de foco que a reforma trouxe, né, para a vida eclesiástica tem sido de grande importância. Então, antes de falar sobre nosso texto, talvez um pouquinho de história talvez pode iluminar para a gente a importância deste texto e como textos como este têm mudado a história da igreja, porque antes da reforma, a igreja focalizava muito nos sacramentos, por exemplo. Tinha um cruz ali no teto e o povo não podia passar aquele divisório ali em cima. E as coisas em frente eram o peso da igreja. Os sacerdotes, os padres, né? Os sacramentos. E ali era tipo um santo dos santos. Então, muitas vezes até a arquitetura, a igreja é muito alto em frente, demonstrando a santidade de Deus, mas aonde o povo está é meio assim, reto e mais, vamos dizer, mais neutro. O povo era um pouquinho, certamente, mais passiva. A santidade residia em frente, não exatamente no povo. A santidade do povo era, vamos dizer, secundário. Claro que é difícil que eles vão pregar ou admitir isso, mas este certamente, se não é o ensinamento claro daquela igreja, pelo menos é uma das consequências práticas deste ênfase. Eles ensinavam a Igreja Católica Romana, por exemplo, que a igreja é a única mediadora da salvação, a guardião e distribuidora de toda graça a todas as pessoas. Era a única arca da salvação para toda a humanidade. Então, nós estamos vendo, não era só Cristo, mas era a igreja, também era assim, muito, vamos dizer assim, importante até na percepção da salvação. Era a igreja que salvou pessoas. Você tinha que estar ligado à igreja para ser salvo. E se você era ligado à igreja, participava dos sacramentos, pelo menos ocasionalmente, você estava tranquilo, porque era a igreja que salva. Você pode ver, talvez, como a santidade do povo naquele sistema é menos enfatizado. Porque a salvação, mais uma vez, vem pela igreja, não vem assim, não é diretamente ligado com a união com Cristo, mas a união com a igreja. Então, o povo era completamente dependente da igreja que ensinava. A igreja ensinava e o povo ouvia. E os ouvidores, os povos nos bancos, mais uma vez, era secundário na visão da igreja. Agora, quando a reforma chegou, eles
enfatizou a comunhão dos santos. Deixa eu te lembrar algumas palavras de Lutero. Ele falou assim, Lutero, pelo menos um historiador comentando sobre Lutero, Lutero encontrou lugar para a sua alma não no sacramento, que agia ex operato. Se toma e miraculosamente ele funciona. Nem nas boas obras, ali ele não encontrou salvação, paz, mas no perdão de pecados somente pela fé. Um pouquinho menos ligado diretamente com a igreja. Com base nisso, ele atacou a igreja católica romana, rejeitou o sacerdócio, os sacrifícios, o sistema monástico, a instituição da igreja infalível e o sacramento que age de forma mágica. Proclamou a liberdade cristã e interpretou a igreja como ajuntamento dos crentes, uma comunhão dos santos. Olha a diferença de nomenclatura. Agora a igreja é a comunhão dos santos. Como filhos de Deus, os crentes eram profetas e sacerdotes. Os filhos de Deus eram profetas e sacerdotes, não somente a igreja. No entanto, a igreja não é apenas uma sociedade de coisas externas e ritos externos, mas principalmente uma sociedade de fé e uma sociedade que age de acordo com o Espírito Santo. Agora deixa eu te perguntar alguma coisa. Fé e o Espírito Santo são visíveis? Eles não são visíveis. Então aí começa a distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Nós não podemos ver no coração de cada pessoa. Então tem um aspecto da igreja, os eleitos de Deus, que é invisível aos nossos olhos. Na velha igreja católica não tinha essa distinção. Se você participava dos sacramentos, você está dentro. Então era só visível. Você estava ligado com a igreja, era visível. Então, essas ideias são importantes. A fé e o Espírito Santo não são visíveis. Então, irmãos, como é que nós podemos, assim, ter paz? Como é que nós podemos ter certeza? Não é simplesmente mais descansando no sacramento. Agora, isso podia gerar alguns problemas. Será que, se nós não podemos, como é que nós vamos preservar a santidade na igreja? Porque isso era importante para os reformadores. E quando eles analisavam textos como esses, eles reconheceram biblicamente que a disciplina eclesiástica vai se tornar e é muito importante para uma igreja reformada. E assim, o melhor que nós podemos fazer para manter uma igreja pura é exercitar fielmente disciplina eclesiástica. Isso faz parte de uma igreja fiel. Então, a pregação da palavra de Deus, os sacramentos, esses são primordiais, são muito importantes. Mas também, uma pessoa que é reformado, ele vai enfatizar a importância da fé no afastamento do pecado. Se você acredita em Deus, você vai se afastar daquilo que não honra a Deus. Você vai buscar justiça, uma vida santa. Então, essa ideia de piedade, não só para os clérigos, mas para todos os santos, era muito importante. E uma das maneiras de zelar por esta santidade é, mais uma vez, textos como esse em Mateus 18. Então vamos agora, entendendo talvez um pouquinho do pano do fundo, eu espero que isso pode esclarecer um pouquinho sobre a importância deste tipo de atividade na igreja. Então, Mateus 18, versículos 15. Vamos começar ali. E eu sei que essa é uma passagem familiar, então, mas é bom sempre estar lembrado sobre nossas responsabilidades. Isso não é só a responsabilidade do pastor, mas é a responsabilidade de todos nós. Se teu irmão pecar, diz a palavra de Deus, contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão.
Então, irmão em Cristo, né? Se ele pecar, se você vê ele pecar, se ele fez alguma coisa que você acha que é um pecado, o dever é de ir até ele. A palavra pecado, né, é harmatano. Pode ser entendido como assim. Ele errou no caminho da santidade. Ele não está vivendo de acordo com a lei do Senhor. Então, se você veja isso com gentileza, com amor, com, né, a ideia de ganhar este mundo, essas são as motivações, zelando pela pureza da igreja, a santidade do corpo de Cristo. Essas são as motivações e as razões atrás deste ir, vai até seu irmão. Gálatas 6:1, nós falamos sobre isso nas semanas anteriores. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, vocês vão atrás deles, num espírito de brandura. E este vai ser muito importante para nós, né, entender como ser pacificadores na igreja, como ter relacionamentos mais saudáveis em casa. Faz isso com espírito de brandura, gentilmente. Agora, essa responsabilidade com nosso irmão, é fácil colocar isso em cima dos outros. Será que é minha responsabilidade de preocupar com o meu irmão? Isso parece a mesma reclamação que Caim fez ali com o irmão dele. Quando Deus foi atrás dele, Caim clamou: acaso sou eu tutor do meu irmão? Eu preciso sempre estar lá ajudando ele? Eu sei da vida do meu irmão? Reclamando. A palavra é claro, somos todos membros uns dos outros. Nós temos uma união com Cristo. Nós somos uma irmandade. Nós temos relacionamentos fraternais. Somos irmãos em Cristo. O mais especial tipo de união. Sofremos e nos alegramos uns com os outros. Temos a habilidade e o chamado também de ensinar, admoestar, corrigir, confortar, edificar uns aos outros. Ao longo do Novo Testamento e até do Velho Testamento, nós estamos vendo esta verdade. Nós somos pedras vivas. Se teu irmão pecar contra ti, isso pode causar confusão às vezes, mas pecado não é contra o Senhor. Pensando que a mentalidade de um cristão deve ser: eu estou morto em Cristo. Eu não pertenço a mim mais. Eu já fui embora. Eu estou vivo só com Cristo. Esta vida aqui não é tão importante. Então, quando alguém me ofende, primeiramente, isso deve ser muito difícil acontecer. Para alguém que é morto em Cristo, é difícil ofender, machucar, danificar assim o coraçãozinho daquele cristão, porque ele reconhece: eu estou em Cristo, eu sou nada, quem sou eu? Cristo é tudo. Se Cristo é tudo e eu sou nada, e você vai e fazer alguma coisa contra mim e eu sou nada, isso não vai me causar um grande dano. Eu não vou ser amargurado. Eu não vou ter raiva. Porque raiva, né, é ligado a um amor. Ansiedade é ligado com amor. Se eu me amo muito, eu vou ser muito ofendido quando você me ataca. Mas se eu amo Cristo e os outros, vai ser mais difícil para mim ser ofendido. Então, amados, essa palavra contra você é um pouquinho difícil, né? Se o irmão pecar, mas ele pecou. E em amor a ele, nós vamos atrás para ajudar ele. Nós estamos preocupados com a santidade da igreja, com a glória de Cristo. Então, até alguém que é morto, né, em Cristo, ele deve ir
atrás deste irmão. Mas certamente nós podemos aprender com outros textos da palavra de Deus que nós não devemos nos sentir ofendidos facilmente. Se nós somos facilmente ofendidos, nós podemos e devemos olhar nosso coração e dizer, será que eu tenho um auto-amor elevado demais? Será que eu tenho um excesso de autopreocupação? É difícil ferir uma pessoa morta. Colossenses 3 diz que nós somos mortos. Em Mateus 7, eu não vou roubar o ensinamento do nosso irmão, mas ele vai ensinar, creio, sobre este texto na escola dominical. Mateus 7 diz, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Então nós não somos um povo que é facilmente ofendido, nós somos tão ocupado com nossa própria pecaminosidade, é difícil enxergar os pecados nos outros, porque nós estamos ocupados diariamente tentando controlar este mal que habita em mim. Eu estou tão ocupado com aquelas transgressões interiores nos meus pensamentos, aquelas motivações erradas, aqueles sonhos que eu tenho para esta vida que são desfocados, que eu quase não tenho tempo de preocupar se os outros têm me ofendido. Mas a passagem diz, se teu irmão pecar contra ti, vai. Este é no modo imperativo para todos os santos fazer. Olha este rede de proteção que Deus colocou ali na igreja. E cada igreja é mais infiel ou fiel a este tipo de ensinamento. E quando eles são fiéis a este tipo de ensinamento, nós temos uma rede de proteção, uma rede de amor, que é um bênção ao longo da nossa jornada. Imagina se todos nós estávamos ativamente ligado e preocupado com a vida espiritual de nosso próximo. Muitas vezes é fácil para nós relaxar, como a velha igreja de séculos e séculos atrás, aquela igreja que não era reformada, que dizia, não, deixa a liderança fazer aquilo. Eu não tenho muitas responsabilidades, eu sou passiva, eu estou aqui para ouvir. Mas isso não é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é uma igreja que age, que vai, que preocupa, que tem conversas santas, que oram um com a outra, que está focalizado no progresso, na santidade de todos os santos. Então vai, argue-lo entre ti e ele só. Primeiro momento, muito importante para nós entendermos isso, vai até ele. Isso quer dizer que eu acho que ele pecou, não sei. Talvez, eu acho que ele estava tentando me ofender, abertamente ou ocultamente, mas eu não tenho certeza, mas eu acho, então eu vou. E eu vou conferir isto com ele, pessoalmente. Eu não vou falar isso para outras pessoas. Não é isso que o texto diz. Então, mais uma vez, nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus como ter uma sociedade santa. E dentro dessa sociedade santa, uma das coisas primárias, mais importantes, é aprender como comunicar biblicamente. Como comunicar debaixo dos padrões de Deus. Então, e daí nós vamos verificar. Talvez nós tenhamos percebido erradamente o que ele quis falar. E isso acontece muito. Então, por isso nós vamos para verificar. Nós não temos certeza. Talvez por causa de minha própria pecaminosidade, talvez eu estou enganado. E nós devemos ter uma grande dose desta realidade. Talvez eu estou enganado. Talvez eu não sou o intérprete tão bem das motivações do meu irmão. Mas muitas vezes, não é verdade, irmãos, que nós tentamos interpretar a vida do nosso irmão e nós julgamos ele sem ter os fatos, os dados científicos. Por quê? Porque nós não investigamos o caso.
Nós não fomos para a fonte. Então isso cria vários outros problemas, e a igreja é danificada, relacionamentos são quebrados, e não tem paz e amor dentro da igreja, a testemunha, a aroma do evangelho é danificado, isso não glorifica a Deus, o avanço do reino não é promovido. Então tem vários problemas quando nós não temos uma comunicação e nós temos uma imaturidade nesta área. Nós podíamos meditar sobre outros princípios que vão orientar a gente nesta busca. Se teu irmão pecar, vai até ele. Será que quando você pecar, você quer que alguém tenha um paciência contigo? Eu acho que todos nós queremos isso, né? Nós queremos que nossas esposas... Eu sei que eu pequei, mas eu espero que, espero que ela é cheia de graça e bondade comigo. Nós esperamos isso dos outros, mas a Bíblia diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se nós queremos que os outros sejam pacientes conosco, então nós devemos ser pacientes, misericordiosos com aqueles que fazem pecado contra a gente, ou pelo menos se nós percebemos que eles têm cometido um pecado contra Deus ou contra nós mesmos, então nós vamos com paciência verificar este fato, se é verdade ou não. E nós não podemos esquecer estas palavras: entre ti e ele só. A preocupação sincera para com o pecador é evidente. Eu quero proteger o nome desta pessoa. Eu quero ajudar esta pessoa. Então, eu não vou falar do pecado dele perante outros, porque se os outros ficam sabendo, eles também vão pensar mal desta pessoa e o nome dele vai ser danificado. E essa não é a minha meta. Se danificar o nome do meu próximo é meta, eu tenho um coração, uma motivação que não vai glorificar Deus, que Deus não vai abençoar, nem a vida daquele irmão, nem sua vida. Então, estas palavras ensinam a gente que a preocupação é sincera. Vai sozinho, nada de difamação. Levíticas capítulo 19, fala sobre esta ideia também. Então, ao longo da história do povo de Deus, esta é uma verdade. É uma verdade que Deus tem colocado no mundo até natural, não é verdade? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Não é permitido isso. Mas quantos casamentos fazem isso? A amargura. A raiz de amargura que danifica relacionamentos ao longo da vida. Por quê? Pecado. Pecado é nós. Falta de santidade. É tantas maneiras que isso impacta nossas vidas, estes princípios de comunicação, reconciliação, pacificação, perdão, confissão, confrontação. Nós devemos ser mestres destas áreas. O mundo não tem os princípios santos guiando eles, mas nós temos esses princípios santos. Então, eu creio que você vai ser empobrecido se você vai buscar a sabedoria do mundo para te ajudar nas suas necessidades familiares. Quando você tem a igreja, quando você tem a palavra de Deus, você tem povo cheio do Espírito Santo para te ajudar, e você vai para o mundano porque ele tem alguns princípios que eles têm estudado pelos últimos 50 anos de pesquisa arduoso, e aquilo ali se tornou a nova verdade para a humanidade. Vamos primeiro obedecer a palavra de Deus em todos os aspectos, nas motivações. Vamos viver assim e vamos ver se a palavra de Deus não é suficiente para nossas vidas, para nossos relacionamentos, antes que nós pulamos para o mundo para receber uma fonte de sabedoria.
É importante lembrar neste momento que esta percepção possa ser uma falha de comunicação. Só isso. Talvez ele não teve um intento de te danificar, de falar mal contra ele. Nem pensava em você. Era simplesmente uma percepção errada. E eu imagino que isso já aconteceu na sua vida. Você tinha certeza que aquela pessoa fez aquilo, né, por ser mal contra você, mas depois você descobriu que ele nem estava aí com você. Nem estava pensando em você. Era uma outra motivação total. Mas como nós somos muito egoístas por natureza, nós pensamos muito de nós, então é fácil para nós achar que alguém está fazendo alguma coisa contra a gente. Então, nós precisamos cuidar. Uma das consequências do pecado em nossa vida é fácil de ser auto-enganado. Então, nós precisamos cuidar com isso. Se ele te ouvir, é o próximo parte deste versículo. Se ele te ouvir, quer dizer, ele está ouvindo você, ele está escutando, ele está, né, reconhecendo, quem sabe, este ato, ou pelo menos ele está esclarecendo, ele está conversando com você. Idealmente, num mundo perfeito, numa igreja perfeita, né? Não, no perfeito não existe, não. Então, mas numa igreja muito madura, o que ia acontecer? O que iria? Isso seria o cenário. Isso deve estar acontecendo muito com a gente. Eu acho que alguém me ofendeu, ou alguém pecou contra Deus. Então, eu vou até ele. E ele percebeu que ele pecou. E ele ofendeu alguém, então ele também está indo atrás. Então os dois devem encontrar no meio. Um pedindo perdão, ou querendo esclarecer, e outro buscando reconciliação, porque ele foi ofendido. Então os dois vão entrar no meio e vai ter paz. Esse deve ser frequentemente acontecendo com a gente. Se ele te ouvir, se ele está te escutando, acuou, né? Isso quer dizer uma resposta apropriada. Reconhece, ele confessou. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A palavra ganhaste no grego é kardaino e significa que os dois foram reconciliados. Que bênção, que paz, que o feito maravilhoso do Evangelho. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de reconciliação. Então, se você está ligado com Cristo, você pode ser e deve ser uma pessoa de conciliação, o que nós chamamos de um pacificador. Todos vocês devem saber, vocês devem ser expertos no pacificação. Porque se você não é, você sempre, ao longo da vida, no casamento, com seus filhos, outros relacionamentos com o povo, você sempre vai estar, né, lutando. E assim, irmãos, é verdade que até na igreja nós temos muita maturidade. Nós parece quase igual ao mundo nos relacionamentos. E não deve ser assim. E claro que eu estou falando da igreja em geral. Eu vejo dos Estados Unidos, o problema é generalizado, não só no Brasil, não só nesta igreja local, mas em todas as igrejas. Porque nós somos seres humanos vive no mundo caído, nossa comunicação e nossa maneira de se relacionar um com o outro também é caído, mas nós temos a graça de Deus e nós temos a sabedoria de Deus que é suficiente para que nós podemos crescer em toda boa obra. E uma das boas obras que nós devemos crescer é comunicação bíblica. Olha o que acontece se nós fazemos isso de maneira sábia, ganhaste a teu irmão. Que coisa maravilhosa. Um teólogo Bavinck falou sobre a igreja, e nós devemos pensar assim sobre a igreja. A igreja é um campo, um jardim, que precisa ser sempre, constantemente semeado. A igreja é uma árvore que precisa ser podada no devido tempo. Senão, ele não vai continuar florescendo.
A igreja é um rebanho que tem de ser alimentado e pastoreado, uma casa que precisa de constante renovação. A igreja é uma noiva que precisa ser preparado para ser apresentado puro e virgem ao seu marido. Aos doentes na igreja, os que morrem, os provados, os que sentem dores, aqueles que estão sob ataque, em conflito, em dúvida, caídos, presos e assim por diante. E todos eles precisam de ensino, instrução, admoestações e consolação. Sim, no domingo, mas durante o dia, semana, nós precisamos de exemplos, né? Irmãos indo a nosso favor, a favor da santidade e a favor da glória de Deus. É um exército, todos, é um time, é uma equipe, todos movendo na mesma direção, aonde o bom pastor está nos guiando e ensinando. É um benção essa ideia de ganhar teu irmão. Tiago diz: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converte, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Se você vai a teu irmão e você salva ele do caminho mau, cobrirão multidão de pecados. Você vai preservar ele de uma vida pecaminosa. Então, deste sentido, você vai proteger ele de muitos pecados. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Eu lembro um sermão de Spurgeon, né? Sobre essa passagem. Aqueles que ganham almas são sábios. É uma vida nobre de viver. Possivelmente, certamente, a coisa mais nobre que nós devemos fazer é ganhar almas. Ganhar dinheiro é interessante, mas é muito secundário a ganhar almas para a eternidade, para a glória de Deus. Não tem nada que pode comparar com isso, e todos vocês, em parte, em medida, pode fazer parte deste trabalho de ganhar almas. Vocês podem ser instrumentos de amor na mão do Redentor. Amor sábio, amor praticado, amor exercido com sabedoria, amor intencional, amor em todas as esferas, em todos os relacionamentos. Porque você está analisando todos os dias o amor de Cristo na sua vida. Por isso nós precisamos aquela oração diária de confissão. Eu sou um pecador e Deus me deu graça todos os dias. Então, quando o outro pecar contra ti, vai, e você está preparado diariamente no seu coração para fazer este trabalho com gentileza, porque seu coração tem sido preparado pelo Evangelho para fazer aquele trabalho. Você sabe que também você não merece a graça de Deus, mas Ele derruba a graça na sua vida. Então também você vai derrubar graça na vida do teu irmão. Versículo 16. Mas se isso não funcionar, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhos, toda palavra se estabelece. Bavinck mais uma vez fala sobre a igreja e sobre todos os santos. Ele fala assim: Cristo fala através dos santos, através da sua boca, todos deles de acordo com a graça que lhe foi dada. Todos os cristãos participam da unção, da união com Cristo e são chamados a confessar seu nome. O ofício não suprime os dons, mas em vez disso, somente a guia, o ofício pastoral. Né? Há muitos carismatas que pertencem ao poder do ensino da igreja, é verdade. Pastor Paulo tem um dom, e ele é qualificado, ele tem estudado, e ele é ordenado, e ele vai fazer isso, e ele faz isso muito bem, graças a Deus. Cristo está ativo no ensino
Por meio dos pais também. Que pais? Os pais em casa. Ele está ativo, Cristo está ativo por meio de um professor, na escola, por meio do presbítero, no momento de visita domiciliar. E por meio também de todos os santos, de todos os crentes em seus contatos mútuos e em suas associações uns com os outros. Cristo faz isso particularmente, de um modo distinto, entretanto, no ofício do pastor, do presbítero, ordenado por Deus para fazer isso oficialmente. Está vendo a responsabilidade e a distinção? Responsabilidade de todos os santos para fazer esse trabalho, mas oficialmente a responsabilidade dos presbíteros e do pastor da igreja. Um equilíbrio muito belo na visão bíblica e na visão reformada. Nós não somos meramente espectadores. Nós também, todos nós temos um papel a fazer e, graças a Deus, tem muito mais ensinamento. Se ele não... Eu só queria focalizar, e também por causa de tempo, nós só vamos focalizar na responsabilidade pessoal sua. Se isso não funciona, você tem mais recursos. Por isso, aconselhamento na igreja, ele é tão apropriado. Porque se aquela pessoa, ele não ouvir você... Lembra, se teu irmão pecar, talvez mais pessoas viu esse pecado. Então, essa pessoa vai ter muitos irmãos cheios de ternura e amor e preocupação com sua vida chegando a você. Provavelmente vai ter muitos irmãos que chegou. E cada um está fazendo esse processo, se ele te ouvir. Agora, imagine essa pessoa rejeitando 10, 15, 20 pessoas que chegam a ele. Não. Eu não quero abandonar o pecado. Não. Neste momento, depois de aquele processo, você tenta ganhar teu irmão, ele não te ouvir. Quer dizer, talvez ele fisicamente está te ouvindo, mas ele não está convencido. Aí você pega 2 outros. Olha, esses 2, 1 ou 2, né? Devem ser irmãos sábios, né? Olha, você pode vir, porque eu estou tentando falar com meu irmão. Seria sábio, quando você pega esses 2 irmãos, ser neutro. Pega eles e diz assim, olha, vem comigo, eu tenho um problema com nosso irmão, eu quero que vocês escute. E trabalha como juízes aqui entre nós. Nós queremos pacificação, nós queremos paz, mas não conseguimos sozinho. Então você pode vir. Você não fala do mal, você não fala as fofocas, deixa ele ouvir a história dos 2. Então, estes 2 também vão tentar trazer paz. Olha esse sistema de paz que nós temos na igreja. É um sistema com vários passos, com vários níveis. Aí essas pessoas eles vão servir de ajudantes nesse processo de paz. Eles também são cheios de sabedoria, cheios de ternura. Eles têm os princípios da palavra de Deus guiando a vida deles. Então, eles chegam lá e eles vão tentar encorajar vocês. Eles vão ouvir a conversação. E se é pedido, talvez eles podem até entrar na conversação e... Olha, mas lembra essa passagem? Vocês precisam fazer isso? Agora, se ainda isso não é convincente, aí você leva isso para a igreja. Aí você leva isso no sistema presbiteriano, você leva isso para os presbíteros. Aí sim, olha o processo todo que foi feito já. Aí os presbíteros, eles vão se envolver ali. E ainda a pessoa, depois de tempo, todo esse processo, toda a igreja ainda está convencendo ele, né? Não precisa parar. Então, toda a igreja está engajada em ajudar esse irmão. E ainda ele não quer ouvir. Finalmente, por causa da constante rebeldia do coração, não importa o pecado. O pecado de ser expulso e considerado não cristão é porque ele é rebelde, ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele não é submisso a Cristo, a cabeça da igreja. Então pode ser um fofoca. Você não vai ser disciplinado pela fofoca ou pela... qual é um pecado que às vezes nós consideramos mais leve?
ixi, minha mente está ruim, né? Mas você briga com seu irmão em casa, vamos lá. Você não vai ser disciplinado simplesmente porque você brigou com seu irmão. Você vai ser disciplinado finalmente porque você é rebelde contra o Senhor. E você não quer, você é um descrente, você não acredita na palavra de Deus. Então, você na verdade pode ser disciplinado, expulso da igreja para qualquer pecado. Mas o pecado final sempre vai ser o mesmo. Ele não é submisso a Cristo. Essa é a única razão de ser disciplinado. Ele é um descrente. Ele não acredita na palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos uma grande bênção nesta passagem. Se era obedecido, se era praticado, nós podíamos nos livrar de muitos problemas. Nós podíamos crescer em santidade. E Deus requer isso de nós. Ele tem colocado isso na palavra dele, então claro que ele quer que nós obedeçamos esta passagem. Nós vamos concluir, né? Lembrando que tudo neste mundo é passageiro. Não? Até nossos relacionamentos familiares, assim, nossas esposas, nossos filhos são passageiros. Nosso carro, casa, tudo vai perecer. Mas a igreja não vai. A igreja sempre existirá para toda a eternidade. Esse é o trabalho que tem, vamos dizer, uma função, consequências eternais. A igreja veio da eternidade pelo conselho secreto de Deus. E Deus mesmo pagou o preço pelo seu povo, e o preço mais caro que pode imaginar. Então, a igreja, este é o centro da atividade de Deus. Não é verdade? A igreja é o olho precioso de Deus, é o tesouro. Deus ama a igreja. A igreja é a nossa vida porque Cristo morreu e ressuscitou pela sua noiva. Ele vive e intercede nesse exato momento pelo seu corpo. E ele habita pelo seu Espírito neste templo, sendo ele mesmo o fundamento sobre o qual a estrutura, que é todos vocês, foi construída. Ame a igreja e luta por sua pureza. E não seja enganado pela cultura espiritual desta época. Vamos fechar na oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por esta palavra, pela bênção que é de ter uma igreja que escute Tua palavra, que crê na Tua palavra. E Senhor, muitas vezes nós somos tão fracos, nós somos tão ineptos, tão ignorantes, tão desobedientes à Tua simples instrução. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê a graça de crer nesta palavra, que o Senhor nos concede a iluminação do Teu Espírito Santo para que nós podamos compreender esta passagem. E ainda mais que o Senhor nos dê a graça de viver de acordo com Ele, de obedecer, de amar estas verdades, de se tornar expertos neste amor sábio. Livre-nos, Senhor, da ignorância de uma criança e faça que nós podamos crescer na estatura e em maturidade de Cristo. Todos nós precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda, do Teu perdão. E nós somos gratos por tudo que nós temos em Cristo. Em nome dEle que nós oramos. Amém.